atualizada no fim da aula, tá bom? Só para vocês ficarem aí atentos. Eu vou Ô, dividir. Dana, Oi? a senhora disse que tu tinha um canal, né? Sim, Depois pode colocar aqui no chat depois? posso, sim, senhora. Aí, obrigada. Por nada. Vou até já procurar o link aqui, que daí eu já coloco para vocês. Então, gente, apesar que acho que eu vou até. Vamos começar a conversa de outro jeito. Vou interromper aqui o compartilhamento do texto e vamos primeiro conversar, né? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar, pelo menos, da União Europeia, certo? Certo. Sim. Vocês sabem me dizer o que é a União Europeia? Vocês conseguem entender o que significa, né? É a união de todos os países do continente europeu? Uma união aí formada por países da Europa, né? Então, essa essência aí está correta. Mas é importante a gente já colocar que não são todos os países que fazem parte. Mais alguma ideia do que possa vir a ser a União Europeia? Do porquê que tem esse grupinho aí de países que se juntaram? Não? Para cuidar das economias do país, é só uma ideia. Melissa, tem a ver sim com a questão aí das economias dos países que fazem parte. Coloquei aqui o link do canal, tá bom? Para vocês no chat. Sim, então tem a ver com a questão econômica, sim. Na verdade, vamos fazer aqui um apanhado, né? A União Europeia, ela nasce, né? Ela é um bloco econômico, né? Eu acredito que vocês também já tenham ouvido falar de bloco econômico, já tenham estudado alguma coisa sobre eles. Vocês sabem me dizer para que serve um bloco econômico? Por que os países se juntam aí para formar esses blocos? Qual que é a vantagem disso? Empréstimo de dinheiro e troca de algum material? Algumas trocas aí, Thaleson, é uma ideia de troca comercial mesmo, é facilitar o comércio entre as partes. Isso é real. A questão de empréstimos, talvez isso não seja muito frequente, mas o foco mesmo é facilitar aí as trocas comerciais, né? Então, o que um país vende e que esse mesmo país compra de outro país que faz parte ali do bloco, que está ali dentro, tá? Então, assim, a intenção do bloco econômico é fortalecer as economias dos países que fazem parte. De que maneira? Tentando facilitar as relações econômicas entre eles, certo? Bom, isso dito, a gente vai falar também, né, que existem aí 4 estágios de integração entre os blocos econômicos. E eu já adianto para vocês que a União Europeia é o estágio mais avançado, está no último estágio de integração. Então, dos blocos econômicos existentes no mundo hoje, o mais complexo, com mais regras vigentes, é a União Europeia. Todos os outros estão nos estágios anteriores, são menos complexos do que a União Europeia é, tá? E o que a gente vai estudar agora é justamente esse processo. Como é que surge lá a sementinha, a ideia do primeiro bloco econômico e como esse primeiro bloco econômico ele caminha para dar origem ao que a gente conhece hoje como a União Europeia ou a Europa dos 27, tá? Que é um outro jeito também que a gente pode se deparar aí para se referir à União Europeia, né? A Europa dos 27. 27 o quê? Os 27 países que fazem parte da União Europeia. Tá bom? Então, agora eu vou compartilhar o texto com vocês para a gente ir pontuando aí
justamente esse processo da formação, né, na União Europeia. Então, assim, é importante que a gente entenda que a União Europeia ela tem um papel assim muito importante no mundo hoje. Do ponto de vista aí do desenvolvimento tecnológico e do desenvolvimento científico, a gente está falando aí de países que são países que têm essa vocação para a ciência, para o desenvolvimento de novas tecnologias, que fazem parte do bloco. Isso não é pouca coisa, né? Nós temos visto aí, em especial, né, pensando aí nesse contexto da pandemia, a gente tem visto a importância, né, o quão importante é, na verdade, essa preocupação, né, com o desenvolvimento da tecnologia. Então, dentro da União Europeia, a gente tem vários países que têm isso como uma característica muito marcante. Além disso, também os países que fazem parte ali são importantes produtores, né, de alimentos, de outros produtos aí de consumo importantes aí para os países. E, além disso, a União Europeia ela é um mercado consumidor que é muito desejado por outros países que estão de fora aí da União Europeia. O que isso quer dizer? É um conjunto de países que tem muito dinheiro para gastar, que tem um poder consumidor, aí, um poder de compra muito grande. E sendo esse mercado tão farto, os países do mundo como um todo têm muito interesse em estabelecer relações econômicas, né, de fornecer materiais, né, sejam alimentos, matérias-primas, produtos acabados dos mais variados, enxergam a União Europeia como um mercado muito, muito importante, né, justamente pela estrutura e pela riqueza que os países que fazem parte do bloco possuem. Então, estabelecer boas relações com a União Europeia é fundamental para fazer com que a sua economia se desenvolva, né, possa ter aí um resultado positivo. Então, por exemplo, o Brasil tem muito interesse em manter relações com a União Europeia, né? A gente está passando por um problema aí nesse momento ligado à diplomacia, mas existe um acordo que vem sendo discutido há alguns anos de firmar uma parceria entre o bloco econômico que o Brasil faz parte e a União Europeia. E aí eu pergunto, qual que é o bloco econômico que o Brasil faz parte? Alguém sabe me dizer? Os países que faz parte? Não, eu quero saber qual é o nome do bloco que o Brasil faz parte. Eu pensei em um aqui, eu não sei se é. Olha, União Soviética? Não. Eu já ouvi falar muito dessa União Soviética na televisão. Eu pensei que fosse isso, entendeu? Uhum. É que a União Soviética não é um bloco econômico. Vocês vão estudar a União Soviética esse ano na aula de história, tá? Mas ela não é um bloco econômico. Ninguém sabe, gente, que bloco econômico que o Brasil faz parte. Posso Eu dar sei, uma mas esqueci. Olha, não sei se tá certo, mas é aquele O BRICS. Mercosul, esse mesmo. Cédric, não é o BRICS, por quê? BRICS não é bloco econômico. O BRICS é um acordo de cooperação mútua. No BRICS, muito mais importante do que estabelecer relações econômicas entre os países ali que fazem parte desse grupo, é estabelecer parcerias para desenvolvimento de tecnologias, a troca de conhecimento. Então, assim, o BRICS ele tem uma outra intencionalidade. Ele não é para facilitar relações aí comerciais, tá bom? É diferente. Então, a gente não pode chamar o BRICS de bloco econômico. Então, o Brasil hoje faz parte do Mercosul, certo? Então, existe já há algum tempo uma tentativa de acordo para facilitar as transações econômicas entre os países que fazem parte do Mercosul
com a União Europeia, tá? Porém, como eu disse, existem aí algumas situações relativas à diplomacia que estão dificultando esse acordo. A Europa, ela é muito exigente com a questão da origem dos produtos que ela consome. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de uma das coisas que pesam muito na hora desse acordo ser firmado. As questões relacionadas ao meio ambiente. Então, por exemplo, um país que não se preocupa em combater o desmatamento é um país que acaba ficando de lado na hora que a Europa decide de quem ela vai consumir. Então, vamos voltar aqui para a ideia do Brasil. Se a gente não tem uma política ambiental preocupada em preservar o meio ambiente, em preservar as florestas, por exemplo, isso é uma coisa que atrapalha a gente firmar acordo comercial com a União Europeia. Esse é só um exemplo. Tem várias coisas que podem atrapalhar a gente conseguir realmente finalizar esse acordo. Só que eu estou dando um exemplo aqui do que acontece no Brasil. Só que essa situação não atrapalha só o Brasil, atrapalha os outros países que fazem parte do Mercosul também, né? Porque não é uma decisão relativa a um único país. Essa decisão é relativa ao bloco como um todo. Então, os demais países que fazem parte também acabam sendo prejudicados. Assim como outros problemas que outros países do bloco possam ter, pode prejudicar o Brasil também. E isso acaba enrolando um pouco o acordo. Até aqui, tudo bem? Sim. Beleza. Então, voltando aqui. Para a gente entender toda essa importância, né? Por que todo mundo quer fazer comércio com a União Europeia, né? Porque todo mundo quer um pedacinho desse mercado consumidor tão significativo, a gente tem que entender como que a União Europeia se torna o que ela é hoje, como a União Europeia vira a União Europeia. E tudo isso começa, vejam só, no final da Segunda Guerra. Então, assim, tem diversas coisas que nós vamos conversar esse ano, que o ponto de partida é o pós-Segunda Guerra Mundial, porque realmente, né, foi aí um conflito que é um ponto muito relevante da história da humanidade, e muitas coisas das quais a gente vive hoje só se tornaram possíveis após o fim dessa disputa, tá? Então, assim, a gente vai falar aí do Plano Marshall, que ajuda nesse processo do pós-Segunda Guerra. Então, assim, quando a Segunda Guerra acaba, lá em 1945, a Europa está completamente destruída. Por que a Europa está destruída? Porque a guerra aconteceu no território europeu. As bombas, os ataques, as disputas, elas não aconteceram no território dos Estados Unidos, não aconteceram no território do Brasil, eles aconteceram nos territórios dos países europeus. Então, a destruição mesmo estava concentrada na Europa. Quando acaba a Segunda Guerra e as pessoas precisam retomar suas vidas, elas se deparam com um super problema. Como é que a gente vai reconstruir tudo isso aqui que foi destruído ao longo da guerra? A gente não pode deixar de lembrar que durante a guerra as atividades produtivas foram comprometidas, porque, por vezes, os campos de agricultura, indústrias, esses locais foram destruídos durante o combate. Então, como produzir alimentos, como produzir os demais produtos de consumo diário, se os locais que eram responsáveis por essa produção foram destruídos durante os combates da Segunda Guerra. Então, eles tinham um problemão aí para resolver, certo? Então, no pós-Segunda Guerra, eles se depararam com cidades inteiras destruídas, com o parque industrial destruído, com as áreas agricultáveis, tudo detonado, então não tinha plantação, não tinha criação de bicho, né, a pecuária, e até a questão dos meios de transporte, então ferrovia, rodovia, porto, aeroporto, que
foram afetados, que foram destruídos durante a guerra. Então, eles estavam realmente detonados, e só que eles precisavam recomeçar de algum jeito. Aí é que entra a questão do Plano Marshall. Então, em 1947, o então secretário de Estado dos Estados Unidos, chamado George Marshall, propôs um plano de ajuda econômica, né, para poder ajudar a Europa a se reconstruir nesse pós-guerra. Então, assim, ele acabou ganhando, né, o Plano Marshall ganhou o nome do seu idealizador, né, dentre as coisas que foram propostas dentro do Plano Marshall, para possibilitar a reconstrução e a recuperação econômica da Europa, foi aí, né, oferecer a importação de produtos produzidos nos Estados Unidos com um preço baixo. Então, assim, como eles não tinham como produzir comida, produzir produtos industriais ali que eram necessários para a manutenção da vida humana naquele momento, os Estados Unidos se prontificaram a vender esses produtos que eles precisavam e não tinham por preços baixos, por preços mais acessíveis, tendo em vista a situação econômica da Europa. Então, esse foi um dos pontos. O segundo ponto foi dar crédito, né, fazer empréstimos para que eles pudessem comprar equipamentos, né, e os materiais que fossem necessários para ajudar na reconstrução da Europa. Outra coisa também que eles ofereceram foi realmente empréstimo, né, de valores aí em dinheiro, com juros reduzidos, ou seja, com um juro super baixo, e um prazo muito grande para poder pagar esse dinheiro de volta. Então, baixaram o juro e deram bastante tempo para que a Europa pudesse pagar os Estados Unidos por esses empréstimos. Tudo isso para ajudar a Europa a se reconstruir. Aí, aqui eu tenho que fazer um recorte, pessoal. A gente está falando de questões econômicas, nós estamos falando de dinheiro. Ninguém dá nada de graça para o outro, não é verdade? Quando a gente fala de geopolítica em especial, a gente está falando de que para qualquer ação existe ali uma intencionalidade. E os Estados Unidos, eles não estavam sendo bonzinhos com a Europa naquele momento. Eles tinham ali uma intenção muito bem marcada, uma intenção muito bem colocada, né? Além da questão do interesse econômico, porque, sim, por mais que ao vender aí os produtos a preço baixo, né? Eles falam, tudo bem, estou vendendo mais barato. Mas eles estavam vendendo para um mercado consumidor muito grande, né? Muito importante. Então, as indústrias, né? Os produtores dos Estados Unidos iam ter essa vantagem de vender bastante coisa. E o segundo interesse, ele vai além das motivações econômicas. Com o fim da Segunda Guerra, a União Soviética começa a aumentar os seus domínios, trazendo mais países para o espectro socialista, querendo transformar mais países, né, em países socialistas. E os Estados Unidos queriam frear o avanço do socialismo, não queriam que mais países fizessem parte da União Soviética ou se tornassem socialistas. Então, com essa disposição para ajudar economicamente, os Estados Unidos também garantiram que a União Soviética não exercesse influência sobre esses países que ele se propôs a ajudar. Então, foram dois motivos. Essa ideia de que garantir, né, uma relação econômica interessante, então a produção estadunidense está sendo consumida na Europa, e o tentar impedir o avanço do socialismo pelos países da Europa, porque logo depois da Segunda Guerra, a União Soviética começa a tentar estender aí seus domínios, e naquele momento eles já tinham conseguido converter a Polônia, a Hungria, parte da Alemanha, né, que é a Alemanha Oriental, entre outros países. Então, para evitar que continuasse esse avanço sobre a Europa, os Estados Unidos interferem aí com o Plano Marshall. Até aqui, pessoal, tudo bem?
Vocês conseguiram entender? Ou tem alguma coisinha que vocês queiram perguntar? Acho que tudo bem, Dani. Tá. Vamos lá. O Benelux, que é até onde a gente vai conseguir falar hoje. O Benelux, pessoal, ele é a primeira experiência de um bloco econômico sendo implementado no mundo, tá? Então, o primeiro bloco econômico que existiu foi o Benelux. E ele começou a ser pensado um pouquinho antes do fim da Segunda Guerra. Então, entre 1943 e 1944, enquanto a guerra ainda estava acontecendo, os 3 países que formaram o Benelux já estavam conversando entre si para tentar promover aí um acordo que pudesse melhorar e impulsionar as suas economias, tá? Quem eram, né, esses países? A gente vai até entender aqui como surgiu o nome, tá? Pensando que eles já estavam com essa ideia de tentar realizar entre si ali esse acordo para tentar e melhorar suas economias, combinado com a ajuda vinda do Plano Marshall no pós-Segunda Guerra, é que surge o Benelux. E aí, quem são os países que fazem parte do Benelux? O B, aí, é de Bélgica, tá? O NE é de Nederland, que é, na verdade, o nome aí dos Países Baixos, né, da Holanda. E Lux, de Luxemburgo. Então, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, Benelux. O Benelux, ele formou uma união aduaneira, tá? Eu falei para vocês no início da aula que a gente tem 4 estágios de integração para os blocos econômicos. Então, eu vou falar aqui para vocês do mais simples para o mais complexo. Começa com a área de livre comércio, depois a gente tem a união aduaneira, que é o caso do Benelux, a gente tem o mercado comum e temos aí a integração monetária, tá? Monetária e política, né? Caminhando para a política, que é a União Europeia, que está no estágio mais desenvolvido de integração para a formação de blocos econômicos. Então, assim, em 1º de janeiro de 1948, né, os 3 países assinaram esse acordo, formando o Benelux, e a partir daí, eles eliminaram as barreiras comerciais, né, ou barreiras alfandegárias entre eles. Então, para poder entender o que é isso, vamos pensar aqui, vou dar um exemplo bem simples. Acho que todo mundo já ouviu falar, ou se de repente vocês já tentaram comprar alguma coisa que vem de outros países, quando esse produto chega no Brasil, dependendo do que a gente está comprando, nós temos que pagar um imposto de importação, né? Então, por exemplo, eu comprei um produto, sei lá, da Alemanha que custa R$100, eu pago R$100 o produto e, sei lá, tem que pagar mais 20 de imposto, porque o imposto é 20%, certo? Então, esses impostos que os países exercem quando a gente compra alguma coisa de fora, nada mais é que um jeito de proteger a economia local. O que isso significa? Para eu proteger a minha indústria, proteger a minha produção agrícola, eu deixo o produto de outro país, que parece ser mais barato que o meu, mais caro através da cobrança de imposto. Então, por mais que eu ache lá um videogame super barato para eu comprar, não sei, dos Estados Unidos, quando eu compro e esse videogame vem para cá, ele chega aqui com um imposto muito alto. E aí, por vezes, não compensa. Eu vou ter que pagar esse imposto para poder receber o produto, e o dinheiro, né, se eu pego o valor do produto mais o imposto, às vezes fica mais caro do que se eu comprar o mesmo produto aqui dentro do Brasil. Então, esses impostos servem para isso, para poder proteger
a economia do país. Quando o Benelux, né, quando os países assinam o acordo do Benelux, eles fazem o quê? Eles eliminam essas barreiras comerciais, ou seja, para comércio entre os 3 países, não existe mais a cobrança de imposto. Então, a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo pode vender e comprar coisas uns para os outros ali sem a cobrança deste imposto. Então, isso ajuda, estimula a economia dos 3 países, acaba auxiliando nesse processo. Então, essa é a primeira vantagem, né? A gente fala também que é uma união aduaneira, porque é o seguinte, entre eles não tem cobrança de imposto. Só que se um país, né, ou qualquer país do bloco quer comprar alguma coisa de alguém que não faz parte daquela união aduaneira, nesse processo de compra, aí tem um imposto. E esse imposto é o mesmo para os 3 países, tá certo? A gente vive isso aqui no Mercosul, pessoal. O Mercosul, ele é uma união aduaneira. Então, entre os países que fazem parte, não tem cobrança de imposto, porém, quando a gente compra ou vende alguma coisa para um país que de fora do bloco, aí esse imposto existe. Qual que é a diferença? Todo mundo cobra o mesmo valor de imposto. Então, todo mundo do Benelux e todo mundo do Mercosul tem o mesmo valor de imposto. Para não ficar assim uma coisa, eu prefiro vender ou comprar para a Holanda do que para Luxemburgo, porque a Holanda está cobrando menos imposto que eu. Não, para funcionar, eles combinam e todo mundo cobra o mesmo valor de imposto. Isso é uma união aduaneira. Até aqui, gente, tudo bem? Tudo. Sim. Ok. E aí, para a gente encerrar a aula de hoje, eu fazer a chamada, é importante, né, que a gente entenda isso. Ó. O Benelux, ele é, então, a primeira experiência de integração econômica entre países. Então, o primeiro bloco econômico do mundo foi o Benelux. E deu tão certo, que outros países em outras regiões do mundo também começaram a se organizar dessa maneira, oferecendo aí, né, a possibilidade de realizar esses acordos econômicos entre si para fomentar aí o crescimento das economias, tá certo? Então, isso aqui que é o mais importante que a gente tinha para dizer hoje, certo? A gente vai parar por aqui, vou interromper aqui a apresentação. Tem alguma dúvida, pessoal, do que eu falei hoje? Nenhuma. Eu não tive nenhuma agora. Tá. Então, eu vou interromper a gravação.